Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas dessa máquina colhedora de cana A8810. Se você é proprietário, ou é operador de uma usina, ou operador de um terceiro, eu vou dar algumas dicas importantes para melhoria de consumo de combustível e preservação de material. Bom, primeiramente eu não sou operador, tá? Então eu não conheço tanto da operação quanto vocês. Eu estou aqui só trazendo algumas dicas de parâmetros que podem e devem ser alterados na colhedora de acordo com a condição que vocês encontram no campo, tá? Antes de mais nada, eu estou pressupondo que a manutenção primária da máquina, ou seja, facões, sincronização de facões, o próprio desgaste do facão esteja dentro dos parâmetros aceitáveis para fazer um serviço bem feito, e aí sim a gente partir para o ajuste fino, que são essas dicas que estão aí logo à frente para vocês, tá bom? Tá aqui o painel da máquina. Então eu venho aqui em ferramentas, na setinha aqui eu vou procurar picador. No picador, isso aqui é a amperagem da válvula PWM, tá? 450 ela liga um pouco devagar, com 750 ela vai ficar melhor. Então vou deixar 750 e 1450 na corrente máxima, tá? Aqui é o tamanho do tolete, tá? 100% é o tolete no maior tamanho possível, 0 é no menor tamanho possível, e aí você pode escolher. Quanto menor o tolete, melhor a limpeza e maior a densidade de carga. E quanto maior o tolete, menor a densidade de carga, porém vai ter menos perdas invisíveis, ok? Inserir. Então os parâmetros corretos são esses dois de baixo aqui, e esse aqui, dependendo da cana, dependendo da quantidade de palha, você pode alterar ele. Aí ali embaixo a gente vai no extrator primário, tá? O extrator primário ele está aqui a 1100. É bacana, em vez de você deixar sempre no máximo, a gente buscar aqui, ó, trabalhar com a válvula PWM abrindo mais rápido, nós vamos ter uma melhor limpeza, tá? Da própria cana, uma entrada melhor no bojo, com isso uma limpeza melhor. Com 800 RPM, ela já vai fazer uma boa limpeza. Claro, você como operador vai sentir e perceber se a limpeza tá boa. Se não tiver, você aumenta a rotação de 50 em 50, tá? Rotações por minuto, então 50 a mais já é bastante. Então aumenta de 50 em 50 até a cana tá saindo, a limpeza estiver acontecendo do jeito que você tá visualizando que tá bom, tá? Aí nós temos aqui, ó, elevador. Elevador, nesse novo modelo, nós temos 3 opções de ajuste de elevador. Se a cana estiver muito forte, tudo bem você deixar no alto. Mas se for colher uma cana abaixo de 100 toneladas por hectare, você pode colocar no médio ou no baixo, entendeu? Isso aqui vai economizar combustível e vai economizar também material de desgaste. A esteira vai um pouco mais devagar, não vai entupir o bojo, claro que dependendo da produtividade de cana. Então essa é outra coisa que você pode mexer para economizar combustível e melhorar ainda mais o desempenho da máquina, tá? Um outro detalhe aqui é o auto turn. Você pode acionar ele por aqui ou por aqui. Apertou aqui, o que o auto turn faz? Você lista as automações que ele pode fazer. Então quando você clicar esse botão aqui, tá? Esse é o botão que aciona o auto turn. Ele vai ligar ou desligar o que você indicar. Então o que nós vamos desligar? Vamos colocar aqui elevador e ventilador do extrator secundário, eu quero que desligue durante a manobra. O auto tracker eu quero que desligue durante a manobra. A direção do despontador eu quero que desligue durante a manobra. O capuz do ventilador do extrator primário eu quero que desligue durante a manobra. O corte lateral, por exemplo, ó, não estou usando, não quero. Modo industrial, são as esteiras do elevador, também não quero mexer, porque senão a hora que eu voltar, ele vai ligar a esteira e vai jogar a cana para fora antes do transbordo entrar embaixo. E o anti-drift, que é uma outra opção quando a máquina está puxando, que eu posso explicar para vocês caso tenham dúvida, tá? Deu inserir aqui, ele está ligado, tá? Como que funciona? Vou entrar no talhão,
eu aperto, por exemplo, o botão DK, tá? Eu ligo, a hora que eu terminar o talhão, eu desligo no mesmo botão e na volta eu ligo do outro lado. E a hora que eu terminar, eu desligo do outro lado e volto para o lado de lá. Então tem que ligar e desligar do mesmo lado, ligar e desligar do outro lado, tá? Funciona muito bem, ele faz um bom trabalho, tá? Para isso também acontecer, é bacana a gente mexer aqui na rotação intermediária. Nesse caso, deixa eu achar aqui, rotação intermediária do motor tá 1.200. Por quê? Porque eu não preciso de 1.500 RPM para manobrar a máquina. 1.200 RPM vai estar funcionando só as bombas prioritárias aí, com isso uma economia de combustível boa, tá? Então é isso. São algumas dicas e bom trabalho para todos aí. Tá ok? Isso aí, um abraço. Case H.